Vamos lá, 14 de março de 2023, 16 horas e 12 minutos, banca para a defesa do trabalho do aluno Áureo César da Silva, com o título Relaxamento da prisão preventiva ante o excesso de prazo. Integram a banca eu, Áureo Vigílio Queiroz, como orientador, o professor Dr. Sérgio William Domingos Teixeira e o professor Dr. Allen José Silva de Souza. Cumprimento a todos. E, sem maiores delongas, passo a palavra aí ao Áureo para fazer a sua explanação em 20 minutos. Está com a palavra, Áureo. Obrigado, professor. Está dando aí um eco. Boa tarde, professor. De antemão, agradeço ao senhor, né, pela orientação, pelo tempo que o senhor disponibilizou para nós, entendeu? Sabemos que o tempo é muito corrido. Agradecer ao doutor Arlen e ao doutor Sérgio William por terem aceitado o convite aqui para compor a nossa banca. Confesso aos senhores, com a correção aí que o doutor Sérgio William já colocou no trabalho, 1000 perdões, entendeu? E coisa de aluno, né? É assim mesmo, mas faria a correção. Como está sendo gravado aqui, é um erro meu, isso aí apresentei que eu errei a titulação do meu orientador, injustificável, tá? Mas, enfim, tá, vamos lá, vamos à apresentação. Nervosismo, né, faz parte, afinal de contas, estamos sendo, apresentando um trabalho no qual, né, será feita a avaliação. Pois bem, meu nome é Áureo Serra da Silva, eu sou pós-graduando do curso de especialização em Direito para a Carreira da Magistratura. Aí vamos apresentar a nossa monografia sobre o título Relaxamento da prisão preventiva ante o excesso de prazo. A joia, por favor, pode passar o slide? Pois bem, na introdução, tá? Então tem alguns pontos aí que, né, devem ser colocados, tá? Por que se deu a escolha desse tema? Veja só, a norma processual, ela fixa prazos, né, para a conclusão das etapas da persecução penal. Prazos, tá? Então, cada um tem o seu. Convém ressaltar que no curso do processo, o acusado ou o réu, ele pode ser preso a qualquer momento preventivamente. Ocorre que, nesse contexto, a gente verifica que tem uma controvérsia que é justamente quanto tempo dura a prisão preventiva. Tá? Então, não existe no nosso ordenamento, né, prazo fixado para duração. O que existe são prazo para prática de atos processuais. É daí que nós resolvemos escolher esse tema. Pois bem, o objetivo do trabalho da nossa monografia, ela se propôs a quê? A investigar em quais circunstâncias o excesso de prazo caracteriza-se em constrangimento ilegal, ensejando o relaxamento da prisão preventiva do acusado ou réu preso. Tá? Então, é o seguinte, só não tem prazo, não, só tem para isso, tem, tá? Mas, se ultrapassou esse prazo para cada ato, o que nós vamos fazer? Tá? Então, a gente tem que, o nosso objetivo é analisar isso aí. O método de pesquisa é o hipotético dedutivo, tá? Aqui, naturalmente, ela é uma pesquisa exploratória e documental também. Tá? Tem as referências teóricas aí que nós colocamos, tem a Auri Lopes, o Tiago Minager, Renato Brasileiro, enfim. Isso aí são as doutrinas. E documental, nós somos nos acórdãos do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, né, e do Tribunal de Justiça de Rondônia. Tá? Então, esses aqui são o básico para a gente fazer a apresentação na introdução. Vamos ao próximo slide. Lembrando que o nosso trabalho ele tem 3 capítulos. Tá? Um vai tratar dos princípios afetos ao tema, tem vários princípios do processo penal, enfim, mas a gente pega os específicos a ele. Depois nós vamos tratar de prisões provisórias e, por fim, constrangimento ilegal, entrando especificamente no estudo da jurisprudência. Pois bem, quando nós vamos falar de princípios, nós colocamos esses 3. Dignidade da pessoa humana, presunção de não culpabilidade e duração razoável do processo. Dignidade da pessoa humana. Tá? Então, é o seguinte, a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da nossa república. Tá? E os doutrinadores, eles colocam o seguinte, quando você pega lá na Constituição, no início, lá tem direitos e garantias individuais, e lá existem algumas regras relativas à prisão e à liberdade. Uma vez respeitados, entendeu, esses direitos e garantias, está-se-á, por sua vez, respeitando a dignidade da pessoa humana. Repare que a gente está tratando de liberdade e de prisão, ou seja, é possível a convivência dos dois.
não é verdade? Então, na fase ainda instrutória, tá? Então, na fase de persecução penal. Aí, quando se trata de dignidade da pessoa humana, a gente tem que analisar justamente sobre esse viés. Ah, ele foi preso, não sei o que. Não, não interessa se ele foi preso, tá? Tá respeitando as regras, tá? Então, tá lastreado nesse princípio, sem nenhum problema. Presunção de não culpabilidade. Quando a gente vai tratar a presunção de não culpabilidade, tem também chamado de presunção de inocência. Quer dizer o seguinte, que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ou seja, e antes, né, o que acontece? A presunção de não culpabilidade, ela vem justamente para dizer o seguinte, ele traz dois viés, o viés probatório e o viés de tratamento. Quando alguém está sendo submetido a uma medida cautelar, quando se fala da presunção de não culpabilidade, quer dizer o seguinte, só sobre o viés da regra probatória, tá? Ela preserva a liberdade e a inocência contra decisões que não têm uma certeza, entendeu, para lastrear uma condenação. Na dúvida, absolve-se, tá? E tem mais. Impõe-se, não é o acusado que deve provar que ele é inocente. Não, pelo contrário. Quem acusa, cabe reunir as provas, né, e procurar apresentar indício de materialidade e autoria a fim de que ele seja condenado ou então absolvido. Tá? Então é o seguinte, não cabe a ele, né, então o juiz probatório sobre o viés, ele traz essa proteção. Sobre o viés do tratamento, o investigado, o acusado, o que acontece? Ele deve ser tratado como com respeito à sua pessoa e sua integridade. Ele não deve ser comparado como alguém que já pegou uma condenação com alguém que já está condenado. Tá? Então, às vezes, a pessoa está respondendo e o pessoal já está olhando ele com certa reserva. Só, olha, até então, eu sou inocente, calma, segura a onda. Tá? Então, essa aí é sobre a questão da regra de tratamento. Lembrando, mais uma vez, presunção de inocência não quer dizer que a pessoa não possa ser como é que fala? Ter cesseado a sua liberdade. Não, é muito bem possível ele ter a liberdade dele plena, como também pode ter ela cesseada. Sempre está tratando sobre esses dois pontos, tá? Duração razoável do processo. Aqui eu achei um negócio muito interessante. Só, delito, pena e processo. Não existe delito sem pena, não é? E não existe pena sem delito e sem processo. Bem como processo, né, sem que não haja o delito, o processo ele vai servir para quê? Ele vai servir para determinar o delito e impor a pena. Ou seja, estão sempre os três juntos. Pois bem, levando-se em consideração pena, delito e processo, a gente observa o quê? Entre o dia que aconteceu o fato e o trânsito em julgado, demanda tempo. Tempo para investigação, tempo para acusação, tempo para defesa, tempo para o julgamento, entendeu? E nós estamos trabalhando isso aqui. Isso durante o processo. Agora, imagine uma pessoa presa, não é verdade? Então, tem que estar atento a esse tempo. Ele vai ficar preso por quanto tempo? Indefinidamente? Se a lei não prevê nada, prevê para prática de atos processuais, enfim. Aí, ou seja, esse tempo, quando a gente está falando, tem que ser um tempo razoável. Não é o tempo da sociedade, o tempo do clique. Hoje em dia, as pessoas que pegam a notícia do jornal e do nada já quer condenar, quer imediatismo, quer rapidez, quer não sei o quê, quer condenar antes. Não, calma, não é esse. Também não é aquele tempo demasiadamente, a pessoa fica 4, 5 anos na prisão, cesseado de sua liberdade, sem que tenha a formação da culpa, sem que tenha um trânsito julgado. Então, quando se trata desse princípio, a gente está colocando só dar duração razoável do processo, principalmente quando ele estiver preso, tá bom? Vamos ao próximo slide. Pois bem, esse aqui era o capítulo inicial, vamos agora às prisões provisórias. Importante a gente mencionar, quando a gente está falando aqui de prisão provisória, que nós temos as prisões. Estamos falando de cerceamento de liberdade, encarceramento, deixar a pessoa guardada lá no presídio, tá? Então, tem a prisão-pena e tem a prisão antes. Prisão-pena é quando já tem uma sentença penal condenatória. A pessoa já vai para a fase de execução. O que nós vamos entrar? Não é nessa fase, é na fase que antecede. Então, seria uma prisão, né, inicial ali, logo após o fato e antes do trânsito em julgado. Pois bem, como eu falei, existe o processo, não existe isso. Suponha que o agente, né, o acusado ou o réu, durante, né, a investigação, o que ocorra? Ele venha trazer
algum problema ao bom andamento processual. Então, há necessário impor uma medida cautelar a ele, entendeu? Para que ele se mantenha, se contenha e não atrapalhe o andamento do processo. Nós estamos aqui diante de quê? De uma tutela cautelar. Quando a gente fala medidas cautelares, é gênero. Existem medidas cautelares pessoais, medidas cautelares ligadas a provas, em si. Mas o que a gente vai tratar aqui especificamente é aquela que cerceia a liberdade. Para a gente impor uma medida cautelar, é necessário analisar o princípio da proporcionalidade. Tá? O que vinha dizer o princípio da proporcionalidade? A gente tem que atentar para 3 pontos: adequação, necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. O que é a adequação? É o seguinte, você pega, existe mais de uma medida, não tem uma só. Você vai pegar aquelas medidas que são capazes de produzir o resultado esperado. Seleciona elas, adequação. Aí vem para a necessidade. E dessas selecionadas, você vai pegar da de menor gravidade até a mais gravosa, entendeu? Para você poder definir. E, por fim, a proporcionalidade, né, em sentido estrito. Você vai pegar o seguinte, você vai verificar de todas essas, entre a menos e a mais e as que são capazes de produzir, você vai verificar o seguinte, uma que acha uma justa relação entre benefício obtido com a medida e os meios empregados, né, para levá-la a termo. Ou seja, por que eu vou pegar e dar uma prisão preventiva para alguém que, porventura, não possa ser condenado a um crime, vamos supor, para a pessoa inicialmente fechada hoje tem que ter 8 anos. Tá? Então, assim, são essas coisas. Visa o excesso. Tá? Então, quando a gente vem analisar o princípio da proporcionalidade, após a proporcionalidade, para se aplicar uma medida cautelar, a gente tem que analisar o fumus comicis delicti e o periculum libertatis. O que quer dizer isso? Fumus comicis delicti. Tem que haver indício suficiente de autoria e prova da existência da materialidade. Se não há crime, eu vou falar em medida cautelar por quê? Tá, e se tem crime? Tá, tem a materialidade? Tem. Tá, e quem é o autor? Sabe? Sei. Ah, não sabe? Não sei. Então, tá bom. Então, tem que ter esses dois, materialidade e autoria, né, e o periculum libertatis. É o seguinte, o acusado ou o réu, ele está preso? Tá. Ele está em liberdade? Tá. O que a liberdade oferece de risco ao processo? Se não oferece risco, por que se vai aplicar uma medida cautelar? Então, esses são pontos básicos de qualquer medida cautelar. Pois bem, nesse tema aqui, agora a gente vai entrar nas 3 prisões. Nós temos flagrante, temporário e provisória. Prisão em flagrante, a legislação, nosso ordenamento fala o seguinte, qualquer um do povo pode e as autoridades devem prender quem estiver em flagrante de delito. Por que se permite isso? Lembrando o seguinte, que isso aqui não independe de decisão judicial. Tá? Ela é uma prisão processual pré-cautelar, não chega a ser cautelar, então ela precede, não precisa de ordem judicial. Qual é o objetivo disso? Minimizar os danos à vítima praticados pelo agente. Pronto, em simples palavras, pode ser que tenha um conceito um pouco mais orquestrado, mas enfim, a pessoa chegou lá, flagrou alguém praticando um crime. Aquele que flagrou vai pegar essa pessoa, entendeu? Tem os 4 momentos lá, mas independe delas, a pessoa vai ser presa do mesmo jeito. Leva para a autoridade policial, verifica a legalidade ou não da prisão no primeiro momento, vê se é o caso de concessão ou não de liberdade, comunica ao juiz, comunica ao Ministério Público, informa a família ou a pessoa por ele indicada, enfim, aí depois o juiz vai decidir, né? Se houve representação, se houve isso ou aquilo, enfim, pela prisão preventiva ou não, aí ele vai acabar decidindo. Lembrando que o juiz não pode fazer a decretação de ofício, tá? Então, a prisão em flagrante, em síntese aí, se tem prazo aí de 24 horas, tá? Após o flagrante, para ele ser comunicado. Repare que aqui tem tempo. Prisão temporária. Prisão temporária surgiu depois da Constituição de 88, que pelo que consta nas doutrinas é o seguinte, antigamente existia aquelas prisões para averiguação, tá? Então tornou-se legal, saiu aqui a prisão temporária, regulada pela Lei 7960 de 89, um ano após, no qual é o seguinte, quais são os crimes? A prisão temporária só é aplicada no período de inquérito, não na segunda fase, na parte de ação penal em si. Tá? Então, para a ação penal tem a preventiva. E a preventiva também pode ser aplicada no inquérito. Mas a temporária, especificamente, ela vai o quê? Vai para a fase de inquérito. Tá? Então, tem lá aquele rol de crimes, né, em que pode ser pedido, e tem lá o inciso 1 e o 2, né, em quais são os requisitos. Ó, nessas condições aqui, você pode fazer, tá, o pedido da prisão. Tá? Então, essa seria a temporária. Agora, vamos lá para a última, né, prisão, que é a preventiva, que é justamente a gente entrando um pouco mais a fundo. Pois é, a prisão preventiva, ela pode ser na fase de inquérito e na fase de ação penal.
Compreendeu? Até o trânsito em julgado. Terminou o trânsito em julgado, tá? Ela é revogada, então converse ela já em execução de pena, enfim. E por aí vai. Mas é nesse momento aqui que se coloca a prisão. Para se decretar a prisão preventiva, a gente tem que ter o seguinte: pressupostos, fundamentos e condições de admissibilidade, tá? Quais são os pressupostos? Indício de autoria e materialidade, né? Então, tem que ter os dois. Quais são os fundamentos? Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, aplicação da lei, ou então descumprimento, né, de alguma... Oh, Jesus amado... Tem as medidas cautelares que impõem que a pessoa faça algo, e se ele descumprir alguma coisa nesse sentido, tá? Então pode ser qualquer um dos fundamentos desse, tem que ser pelo menos um, mas pode ter mais de um, e depois condições de admissibilidade. Não é qualquer crime, tem que ser crime doloso, com pena privativa de liberdade superior a 4, pena máxima superior a 4 anos, na verdade, tem que ter a questão da reincidência também em crime doloso, os crimes envolvendo aquela questão de violência doméstica contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo, enfim, deficiente, né, para garantia de uma medida protetiva. E tem mais um outro ponto lá que é referente à questão de dúvida de identidade civil de pessoa. É verdade, ou enquanto quando não tiver elementos suficientes, né, para esclarecer a identidade dessa pessoa. Ou seja, se você tiver pressupostos, um dos fundamentos e uma condição de admissibilidade, o delegado ele pode representar e o promotor pode requerer a prisão preventiva. Lembrando que é o seguinte, tá, o juiz, quando ele recebe, tá, ele vai dizer se tá preenche, se decreta ou não. Uma vez decretada, 90 dias depois, o juiz tem o dever de, entendeu, revisar essa preventiva, tá, para verificar o seguinte: se subsistem ainda os fundamentos, sim. Se subsistir, mantém-se ela. Do contrário, concede-se a liberdade, revoga-se a prisão preventiva. Lembrando que a prisão, entendeu, por mais depois de 90 dias, ela deve ser novamente fundamentada. Tá, joia? Próximo slide, por favor. Pois bem, vamos aqui para o último capítulo, né, o constrangimento legal. Quando vamos falar de constrangimento legal, a gente vai pegar o que fala a norma. Tá? Então, fim do prazo, nós temos prazos para a prática de atos, né? Terminou o prazo, poderá ser alegado constrangimento por excesso de prazo e, por consequência, relaxada a prisão. Lembrando que aqui a gente está considerando que o réu está preso, tá? Então, o acusado. Pois bem, então, quando a gente fala em relaxar a prisão, a gente está falando de ilegalidade. Revogar é quando deixa de subsistir algum dos fundamentos. Pois bem, isso aqui seria o constrangimento, tá? Então, pois bem, a partir daí, como ele está falando que excedido o prazo, qual seria o prazo da prisão preventiva? No ordenamento jurídico brasileiro, não há prazo. Não fala de prazo. A única coisa que fala de prazo, a única norma que fala de prazo é a da organização criminosa, que coloca ali 120 dias, prorrogável por igual período, para finalizar a instrução criminal. Apenas isso aí. Tá? Mas nós não temos nenhum outro. Aí o que acontece? Nós temos prazos individualizados, é verdade, para a prática de atos processuais, que ele não deve ser contado isoladamente. A doutrina, a jurisprudência entende que deve ser contado de forma global. Compreendeu? Então, justamente. Só que o seguinte, aí nós temos o quê? A jurisprudência disse assim, não, a complexidade, hoje o crime, já foi o tempo do crime só na comarca, o crime só no estado, tem um crime que vai para outro país, as organizações criminosas aí, os meios que tem, esse tempo não é suficiente. Aí, ou seja, eles vão analisar e ver uma nova perspectiva sobre a análise do prazo da prisão preventiva. A jurisprudência diz o seguinte, só, para a gente fazer uma análise, entendeu, da duração da prisão preventiva, a gente vamos analisar o seguinte: complexidade do caso, comportamento processual das partes e eventual desídia das autoridades judiciárias. Então, eles usam o princípio da razoabilidade com enfoque, né, nesses 3 pontos aqui. Pois bem, eu fiz uma pesquisa jurisprudencial STF, STJ e TJ aqui de Rondônia, justamente sobre esses pontos. Tá? Então, aí vai vir circunstâncias que não justificam o excesso de prazo e circunstâncias que justificam o excesso de prazo. Eu vou dar até uma antecipada. As justificadoras, eu fiz uma colheita lá de cada julgado e ele colocou o seguinte, só, demora na realização de audiência de instrução e julgamento. Julgamento sem data para ocorrer, falta de previsão
para finalização da instrução processual, demora na citação, transcurso de tempo razoável para recebimento da denúncia, etc. Observe que isso aqui envolve o Poder Judiciário. Entendeu? Então é o seguinte, por que você não marcou? Por que isso? Por que aquilo? Dos casos que foram observados, é certo que existem algumas justificativas, mas foi entendido como não justificava. Porém, se não justifica, reconheceu-se o constrangimento ilegal, né, e restituiu-se a liberdade da pessoa. Tá? E circunstâncias justificadoras do excesso de prazo. Quando a gente entra para circunstâncias justificadoras, nós verificamos o seguinte, quando ele fala de complexidade do caso, ele cita pluralidade de réus, 10 réus, 15 réus, vários advogados, muitas testemunhas, entendeu? Intercorrências no curso da instrução, ou seja, fechou meu tempo, vamos lá, mas só para concluir, necessidade de interceptação, oitivas de testemunhas, né, por meio de precatórios, ou seja, aqui nós observamos que tem algumas condutas aqui que é atribuível à defesa, compreendeu? E aqui você não vê que é desídia do judiciário. Um processo que é complexo, que tem vários réus, o juiz ele está dando o andamento devido, está fazendo tudo que deve ser feito, ou seja, o judiciário, quando ele atua, por mais que extrapole o prazo, observa isso, não, isso aqui, entendeu? Está tranquilamente, está oh, Jesus, está justificado o excesso de prazo. Agora, quando dizer que o judiciário só tem um réu, não tem muitos processos, não tem muitas ações lá na vara, enfim, não, aqui está errado, né? Então, enfim, está caracterizado constrangimento legal. Pois bem, para concluir aqui o trabalho, né, só retomando, o que nós queríamos? Verificar justamente quais são as circunstâncias caracterizadoras do constrangimento ilegal por excesso de prazo, capaz de ensejar o relaxamento da prisão preventiva. Tá? Então, o que nós observamos em conclusão do trabalho? Quando a mora for atribuível à acusação, quando a mora for atribuível à inércia do Poder Judiciário, ou então quando essas circunstâncias forem compatíveis com o princípio da razoabilidade, estará caracterizado o constrangimento ilegal capaz de ensejar o relaxamento da prisão preventiva. Compreendeu? Então, essa foi a conclusão a qual nós chegamos. Pode passar o próximo slide, por favor? Pronto. Eu estava dando uma lida num livrozinho hoje aí do Francesco Canelucci aqui, né? E eu achei essa frase aí, o professor, meu orientador, não sei se eu sou aprova ou não aprova, mas assim, ó, como quer que seja, absolvição, condenação, o prazo termina quando o juiz dita a última palavra. Eu acho que enquanto o acusado ou o réu estiver lembrando do juiz, doutor Sérgio e doutor Allen, o processo não terminou para ele, não. Pela atenção, muito obrigado, estou pronto aí aos questionamentos. Obrigado, Áureo. Eu passo a palavra, então, ao professor doutor Sérgio William Domingues Teixeira para suas observações e indagações. Está com a palavra, professor. Pessoal, muito obrigado. É uma honra participar dessa banca com dois, né, amigos de longa data, juízes renomados, professores exemplares. Então, Arlen e Áureo, uma grande honra estar com vocês aqui, uma honra aceitar o convite. Pessoas que estão acompanhando também, prazer estar com todos aqui. Ana, né, acompanhando o senhor do Áureo. E o Áureo, né, o meu especial boa tarde, foi um excelente aluno na Escola da Magistratura, com um potencial enorme, um aluno muito dedicado, sempre perguntando, sempre curioso. Então, né, só elogiá-lo. E o trabalho dele também muito bem escrito, muito bem feito, texto, né, bem elaborado. É lógico, perfeição, né, não existe. A função da gente aqui é apontar algumas coisinhas que podem melhorar mais ainda, mas o trabalho está muito bom, fique tranquilo. Tá? Compatível ao seu grau de dedicação, empenho e competência durante o curso da magistratura. Então, antecipadamente, os parabéns. Algumas coisas são mais de mundo acadêmico. E você já precisa começar a acostumar que o mundo acadêmico é chato mesmo. Então, ele pega assim uma palavrinha e por que isso, por que aquilo. Não é só de curiosidade, algumas coisas que eu vou apontar para você analisar, tá? Se está conveniente ou não. Você põe lá, relaxamento da prisão preventiva ante o excesso de prazo, que é o seu tema, né?
Eu só colocaria o seguinte: relaxamento e revogação, só relaxamento, só revogação, porque aquela ideia de relaxamento vinculado a um vício, nulidade, revogação, em relação a alguma falta. Então, tem esse critério técnico que tem que observar, que a palavra no mundo acadêmico tem um peso muito grande. Né? Nas folhas 19, as folhas 19 do seu trabalho, você colocou lá, eu só achar que as folhas 19 também, né? No último parágrafo, você colocou assim: assim, o tempo do processo, qualquer que seja ele, deve ser visto como garantia e não como meta, vinculado à cláusula do devido processo legal, pois correlato ao processo justo. Bom, você está afirmando, né? Eu acho assim, mas antes você explica muito bem na questão do equilíbrio entre fazer rápido e fazer bem, entre a ideia de se promover justiça. Mas a duração excessiva do processo, independente de qualquer coisa, ela é uma afronta. Afronta para quem está preso, mais absurda ainda, porque, né, sem informação de culpa, você manter uma pessoa presa 3, 4, 5, 6, 7 anos, como você citou o caso aqui de um júri, cara, 7 anos preso, né? Um absurdo. Mas o processo penal por si só, ele é um peso, é uma espada muito grande sobre a pessoa, a cabeça da pessoa. Então, você ficar 5, 6, 10 anos com o processo ativo, isso causa, né, um dissabor, um constrangimento permanente. Por isso que alguns países, eles definem duração razoável do processo, ou seja, a Corte Americana, ela entende que em 6 anos você tem que estar com o processo terminado. Né? Países da América do Sul tem também regras específicas sobre isso. Então, talvez fosse interessante você fazer um estudo comparado. E não estou dizendo aqui no seu trabalho, não, tá? O seu trabalho está tão bom que ele merece um aprofundamento, até para um mestrado, alguma coisa assim. E, nesse sentido, seria interessante você ter uma consideração de países na Europa, na América do Sul, que tratam desse tema, né? Sobre duração razoável do processo. É uma coisa que muito me interessou, saber como é que outros países tratam esse tema. Qual que é o tempo tido como razoável? Eu tenho o padrão da corte, que é de 6 anos. Mas tem, por exemplo, salvo engano, no Peru, o tempo, acho que de 2 ou 3 anos, ele tem que estar com o julgamento firmado. Pode haver recurso, mas se não julgou até ali, solta o cara e vai responder em liberdade. Então, alguns pontos são interessantes. As folhas 21, você fala também lá, né, que essa questão de fazer o bem, assegurar a celeridade do processo, mas também garantir a segurança da justiça. É muito bom isso aqui, porque celeridade demais também no processo penal também é algo perigoso, porque você não matura necessariamente a prova, né? Não tem a qualidade de prova necessária, e mais, corre o risco de você ficar sob o jugo de uma pressão interna. Então, essa maturação também é necessária. Não ser rápido demais, mas também demorado, mesmo que o réu esteja solto. É um gravíssimo problema. Né? Você colocou também algumas coisas que eu vou só colocar como observação interessante aqui, no meu ponto de vista. Viu? E eu não sou processualista. O Arlen, né, entende mais do que eu aí, o Áureo, com certeza mais do que eu também, meu negócio é muito mais área penal. Mas, por exemplo, você coloca lá, né, o fumus comicio delicti, perfeito, né, prova a materialidade do crime, indício de autoria, periculum libertatis, muito importante hoje, dizer por que ele precisa ficar preso, né? Se ele pode responder em liberdade, não tem o perigo da liberdade dele, ele não pode ser preso preventivamente, tem que guardar o julgamento final, né? Partindo do pressuposto de que a prisão preventiva, a prisão cautelar, é uma odiosa medida da qual, né, nós nos utilizamos. Mas, do meu ponto de vista, faltou você falar um pouquinho sobre a contemporaneidade da decisão. Né, que hoje, além desses requisitos, fumus comicio delicti, periculum libertatis, tem também a necessidade da contemporaneidade do fato. Se o fato é muito anterior, ele não foi preso anteriormente, mesmo que seja grave, mesmo, não tem razão agora de manter ele preso preventivamente. Vai responder em liberdade. Tá? Então, é um outro ponto importante que eu acho que tinha que ser observado aqui. Você colocou também, acho que é interessante colocar no trabalho,
uma visão até do artigo 310 do CPP, né, que a preventiva como medida de exceção mesmo. Primeiro, analisar o seguinte, se tem vício ou nulidade. Primeira coisa que eu devo analisar num flagrante, né, numa questão pré-cautelar, tem vício ou nulidade? Tem. Então, manda soltar e responde liberdade. Não tem? Eu tenho que analisar se é cabível ou não medidas cautelares diversas da prisão. Hoje, lá o 319 do CPP é uma bíblia, tá? Eu só posso manter o cara preso cautelarmente se não couber alguma das medidas lá do 319. Se tiver cabimento, não pode prender preventivamente. Eu vou prender preventivamente por exceção, né? Não tem vício, não relaxo, não cabe, né, medida cautelar. Aí eu vou analisar o que você colocou. Se tem fumos comis, se perigo de liberdades e a contemporaneidade dessa decisão. Com um detalhe muito importante, que eu confesso que eu não vi no seu trabalho, mas posso ter passado batido. Que você comentou agora na apresentação, que é a questão da necessidade de um pedido da autoridade para a prisão preventiva. Antes disso, podia decretar de ofício, né? Agora, entendimento que ele não pode mais. Ou tem pedido da autoridade policial, ou tem pedido do promotor de justiça, ou então ele não pode prender. Mas hoje tem uma dúvida muito grande. Se o promotor pede, por exemplo, a aplicação de uma medida cautelar diversa da prisão, o juiz fica autorizado a decretar preventiva, já tem julgado divergindo aí, né? Dizendo que quando tem pedido de cautelar, abre a possibilidade do juiz de rever e conceder a prisão, mas é de exceção. E é uma questão interessante para o tema que você está debatendo aqui. Tá? E no finalzinho do trabalho também, só uma observação, porque é o seguinte, o nosso código é um grande problema do nosso legislador. Né? Ele começa a inventar leis novas, modificações novas, e aquilo que é uma verdade vai ter sempre a tal da exceção. Né? Então, você colocou lá na folha 61. Por questão da prisão, né? Conveniência da decisão criminal, assegurar a aplicação da lei penal, aí fala depois da condição de admissibilidade, aí você põe crime doloso com pena máxima superior a 4 anos. Essa é uma regra geral, mas se você escreve aqui, você tinha que citar uma exceção, por exemplo. Se for Maria da Penha hoje, pena menor do que 4 anos, pena com punição de detenção admite a prisão cautelar. Tá? Então, quando eu faço esse tipo de informação, eu tenho que, ao menos em nota de rodapé, apontar assim, não, alguma consideração que existe a exceção fora desse padrão aqui. Mas, no mais, eu faço questão aqui de registrar. O trabalho está muito bem escrito, é fácil de ler, bem construído. Certamente tem o dedo do seu orientador nessa história aí, né? Percebe que deve ter te orientado bem. E ele demonstra claramente, né, que você é um profissional muito capacitado. Então, eu fico feliz de participar dessa banca. Como eu disse aqui para você, na verdade, o que eu estou comentando aqui como complemento é para você pensar no mestrado. E nós vamos ter um mestrado em Direito Penal esse ano, aberto aqui em Rondônia, viu? Eu gostaria muito que você fosse lá, né, um dos alunos, porque o seu potencial realmente, né, é admirável. Então, meus respeitos a você, Áureo, e, né, ao seu orientador, doutor Áureo Virgílio, um grande magistrado. Muito obrigado. Obrigado, professor Sérgio. Vamos fazer o seguinte, Áureo, vamos ouvir primeiro o professor Arlen, aí você faz um apanhado. Então, eu passo a palavra ao professor doutor Arlen José Silva de Souza, que agradeço a presença. Professor Arlen, está com a palavra. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite, professor Áureo César. E uma honra estar com o professor Sérgio William, que, na verdade, é o nosso guru, né? Ele foi professor meu e do Áureo. Nossa turma da faculdade é o nome dele. Então, quando ele fala assim da gente, a culpa é dele quando eu erro, viu? Não é minha, não. Quem mandou ele deixar eu chegar até aqui? Perdão. Áureo, é o seguinte, essa matéria é uma matéria que precisa de uma discussão a respeito do perigo de liberdades, mas especialmente
do que foi trazido agora com o pacote anticrime, né? E essa discussão ela está fundada basicamente, além dos requisitos dela, na contemporaneidade e na atualidade. E assim, o teu trabalho está muito bom, mas eu gostaria que você tivesse tivesse tido um pouco mais de foco. O Sérgio falou na contemporaneidade, agora eu estou falando na atualidade, que são institutos diversos. Por que isso? Porque antes nós decretávamos a prisão preventiva de ofício e não nos preocupávamos se aquele fato foi ou não atual, ou foi ou não contemporâneo ao decreto preventivo. Pois bem, hoje isso não é mais possível, como você mesmo sabe, e essa discussão ela toma corpo, ela fica forte, na medida que sem esses dois requisitos, ou sem qualquer um deles, né, a prisão não se sustenta. Várias decisões hoje do STJ, né, falando a respeito disso. Os tribunais no Brasil, em dado momento, têm resistido a algumas questões assim. O nosso tribunal tem também alguma resistência, porque entende, especialmente no que diz respeito à contemporaneidade, que basta que os requisitos ainda estejam presentes, que ela seria, em tese, né, absorvida pelos aqueles requisitos da preventiva, o que, pessoalmente, eu discordo. Todavia, o STJ não pensa assim, ele tem analisado muito essas questões da contemporaneidade e da atualidade. É um trabalho, né, focado, bem feito, eu acredito que você pode depurá-lo no mestrado, se for teu interesse, né, como o professor Sérgio falou, a gente deve lançar um agora no segundo semestre, e o direito penal, até conversei ontem com o professor Edeni, que está dando aula agora de constitucional, né, o desafio que é dar aula de direito penal e dar aula de direito constitucional nesse momento da gente. Né? Então, uma coisa é falar da dogmática penal e da dogmática constitucional, outra coisa é viver. Simples assim. Viver está complicado, porque tudo que a gente estuda, aprendeu, as coisas estão mudando, as decisões. E essa é uma questão que nós precisamos enfrentar, que é o que traz a doutrina e o que a jurisprudência tem feito. Parece que a jurisprudência tem desprezado a doutrina. E isso é muito ruim no que diz respeito ao sedimento de uma cultura jurídica. Você não tem nada com isso, mas é uma crítica que eu faço, né, nesse momento que a gente está vendo. Quando você lê a doutrina e daqui a pouco vê as decisões, e diz, espera aí, onde é que esse povo vai chegar? Então, com base nisso, a gente tem chegado a um ativismo judicial que, a mim, não é nem um pouquinho favorável, por assim dizer. Eu penso que é razoável, né, que nós, enquanto Poder Judiciário, possamos compreender que a nossa função é aplicar a lei. Né? Agora, se ela não for adequada, eu posso afastá-la. Mas eu não posso criar nova lei nem criar hibridismo. Isso é um medo muito grande. Tá? Então, e no direito processual penal, nós temos questões importantes na medida que, por exemplo, o Código de Processo Penal, ele traz efetivamente o princípio da inércia no 3A, e quando ele traz esse princípio da inércia, e dentro do capítulo do juízo de garantia, que está suspenso, mas quando ele traz isso, ele nos traz uma outra recomendação que a minha é muito clara. Você só pode usar a prisão como ferramenta na última ratio. Você não pode mais usar a prisão como ferramenta por desconfiar que alguém, sei lá, porque tem posses, vai fugir do Brasil. Você pode tomar o passaporte dele. Né? Então, essas questões elas são importantes, por isso fala-se do perigo libertário. Então, acredito que o seu trabalho é um trabalho de peso, que você pode aprimorá-lo mais na frente, numa dissertação de mestrado, quiçá numa tese de doutorado, mas nessa hora ainda seria necessária essa discussão. Mas isso, não quero crer que tire o brilho do seu trabalho. Parabéns ao professor Áureo Virgílio, parabéns a você, César, por ter enfrentado uma matéria tão complicada nesse momento da nossa vida. Quando eu falo nossa vida, eu falo da nossa vida em sociedade, mas falo especialmente a nossa vida no mundo jurídico, como operador do direito. Eu estou afastado da jurisdição criminal, mas a gente continua estudando muito isso. E muitas vezes me surpreende, né,
algumas decisões, especialmente por conta de questões que, na minha ótica, elas se perdem no mundo das coisas para dar uma justificativa, né, à população, né, à sociedade leiga do direito penal. E vou falar de um caso muito rápido. Recentemente, se não me engano, o ministro Schietti absolveu alguém, uma pessoa no tráfico de drogas, porque foi apreendido dentro de um veículo 250 gramas de cocaína em papelotes. Ou melhor, 250 papelotes de cocaína. E esses presos indicaram a casa e as pessoas foram até lá, os policiais foram até lá com eles. Chegando lá, tinham outras pessoas e tinham mais 750 papelotes de cocaína. Pois bem, todos foram presos. Um deles estava na varanda da casa e foi preso, né, preventivamente, depois condenado. O ministro entendeu que, não cabia prisão preventiva, porque o fato dele estar na varanda da casa não havia vínculos diretos, né, com a posse da droga. 2, nesse momento, né, da prisão dele, não se caracterizou que ele, em liberdade, proporcionasse, né, qualquer perigo, seja para o processo, seja para a própria sociedade. Então, e eu que sou de uma escola onde o tráfico de drogas, dificilmente aquele que estava sendo acusado de tráfico ficava em liberdade em razão da permanência do crime, isso muda totalmente a ótica de se ver as coisas e muda a ótica de se ver a prisão preventiva. Tá? Então, é uma discussão muito importante, parabéns pelo seu tema, né? Parabéns da forma como você abordou, e eu quero acreditar que a gente vai evoluir muito nessa discussão. Tá? Muito obrigado. Eu não tenho questionamento. Obrigado, professor Sérgio e professor Arlen, pelas suas observações. Passo aí a palavra ao Áureo para sua fala, a partir do que falaram os professores. Áureo. Ô, professor, obrigado. Professor Sérgio William, fiz aqui todos os apontamentos, entendeu o que o senhor colocou, aqui a questão do doutor Arlen também, né? E assim, eu vou dar uma analisada, o professor, no trabalho, esse tema, essa é a segunda pós, na verdade, essa é a terceira pós que eu faço, entendeu? E esse tema, eu sempre gostei dele. Eu passei 24 anos aí na polícia, o professor doutor Arlen, né, estava já saindo da polícia, mas tive a oportunidade de estudar com ele, né, algumas coisas, enfim. Aí é um tema que, para nós, né, que vive na vida policial, está aprendendo, e agora como é que você vai falar de liberdade? Se tem que manter a pessoa presa. É porque intriga, né, muitas coisas a nós. A falta de conhecimento, né, no dito popular, diz que leva a gente a dar bom dia a cavalo. Então, por isso que a gente deve estudar. E eu fui estudar. Aí, o doutor Sérgio William, pelos apontamentos que o senhor me colocou aqui, a gente observa o seguinte, vamos lá, 2019, a gente era acostumado, década anterior, século passado, aqueles problemas nos presídios, superlotação, vamos lá, rebeliões, enfim, sempre o pessoal colocando. Aí a gente observou o quê? Política de desencarceramento. Ou prende ou libera, né, doutor Arlen? No tempo da prisão, do tempo da polícia, né? Ou prende ou libera. Para nós, no trabalho, era assim, mas não é bem assim na visão do Poder Judiciário, que a responsabilidade é uma outra, compreendeu? Então, veja só, política de desencarceramento, aí chegou medidas alternativas à prisão, tá lá, 319, como bem citou o doutor Sérgio William. Aí veio agora, em 2019, pacote anticrime. Eu estou fazendo uma análise genérica assim, não aprofundada, né, aqui no tipo o doutor Arlen e o doutor Sérgio colocou, a questão da contemporaneidade e atualidade. Eu vou estudar isso aqui, entendeu? Eu não estudei não, mas eu vou estudar sim, doutor Sérgio. Se der, eu vou fazer lá o mestrado. Vamos crer Deus e permitir, eu farei. Aí, veja só. Aí a gente está aguardando agora pelo menos um pacote anticrime que viesse delimitado algo. Não delimitou na lei de organização criminosa, porque ele fazia algo agora. Senão, não fez. Aí deixa problemática. Doutor Sérgio William, na doutrina que eu peguei para estudar aqui, tinha sim o direito comparado. Só que
eu não sei, né? Na pós-graduação eu coloco, não coloco, é muita coisa, foge muito, delimita. Às vezes a gente quer dar a nossa opinião, aí não pode emitir opinião, tem que ficar estudando. Enfim, quando eu fui estudar os fundamentos da prisão preventiva, entendeu? Me chamou a atenção para o seguinte: garantia da ordem pública e garantia da ordem econômica. Questão de segurança pública. Mas para aí, se a gente está estudando cautelares, tutela cautelar, não é para proteção do processo, o que eu tenho a ver, então, com garantia? Então, existe toda essa crítica, entendeu? Aí depende, carece da gente entender. O crime, como se colocou lá hoje, ele não é mais aquele ladrãozinho de galinha. Hoje tem internet, num clique, o pessoal faz as filmagens, pega um WhatsApp, manda a informação, vende as drogas dele, né? Só a mercadoria está aí, o caboclo já dá uma olhada inicial, manda para outro país, faz um Pix, manda dinheiro para cá, manda dinheiro para lá, aí fica os órgãos de segurança aí, vamos supor, o Ministério da Justiça que estava querendo lá, o COAF, e não deram, entendeu, para trabalhar em conjunto com a Receita Federal, ou seja, a gente sabe que o negócio não é tão fácil. Agora imagine para o magistrado, entendeu? Só olha, a gente prende e a justiça libera, né? Que esse é um jargão que a gente ouve bastante. E a gente sabe que não é bem assim. Na verdade, são as nossas leis, tá? Mas, enfim, doutor, eu vou dar essas estudadas sobre esses temas aqui, né? Grata aí pelas orientações, pelas dicas, entendeu, doutor Auro? Muito obrigado, né, pelo tempo do senhor, entendeu, que proporcionou, né, para me orientar, para me ajudar. Agradecer minha esposa Paula, que trabalha lá com o senhor, que me deu uma força, né? E ali o doutor Sérgio, o doutor Arlen, que já são ali vizinhos, e por acaso a gente se encontrou, entendeu? Estou muito grato. Eu quero agradecer também a presença aqui das colegas de turma, né? Um abraço para vocês todos, minha filha Auriela, Camila, não sei, tá aí, tem uma mulher bonita ali, mas eu acho que é ela. Tá, joia, que estão lá no Paraná estudando, enfim. Grato a todos vocês, grato a Emeron pela oportunidade, parabéns. Entendeu? Grato ao pessoal que está lá apoiando, a garota que está aí agora nos ajudando, enfim, a todo mundo, tá bom? Mas está aqui, doutor, feito os apontamentos. Aí depois eu vou com o doutor Auro aqui, doutor, se o senhor quiser que eu faça alteração no trabalho, como é que é? Também não sei se você é aprovado, né? Tem que aguardar ainda a nota. É devagar. Mas, enfim, se falar que eu estou aprovado, só altere. Não altere. Se for alterar, bem. Não, venha para o mestrado. Está valendo. Tá joia, mais de coração. Obrigado, tudo de bom. Deus abençoe os senhores. Obrigado, Auro. Respira agora um pouquinho. Agora a Michele vai, acho que, abrir uma sala paralela que eu e o professor Sérgio e o professor Arlen encaremos para deliberarmos, né, Michele? Isso mesmo, eu vou abrir agora. Deixa eu só ver aqui. Só um minutinho. Só um pouquinho, eu tô fazendo aqui. Sérgio. E tá faltando o doutor Áureo. Cadê? Bora. Deu certo, doutor? A gente entra aqui agora, né? Vamos lá. Uhum. Oi, Áureo, tudo bom? Quanto tempo? E aí, Cíntia, como é que tá? Obrigado por ter aceito nosso trabalho. O convite por céu, hein? Pois estamos por aí. Você, a Kátia. Parabéns, viu? Ficou muito bom essa apresentação. Obrigado. Falei até lá no grupo, você elevou o nível da apresentação. Agora eu não sei como eu vou fazer a minha. Para, menina, deixa de conversa. É verdade, viu, Cíntia?
Mas parabéns mesmo, não, foi perfeita a apresentação. Chamou por Jesus Cristo algumas vezes, mas é válido. Eu não de forma mesmo, deixa quieto. É, né? Ah, é assim mesmo. Eu acho que é o estilo, é porque a gente é nordestino, eu tenho que mudar esses atos, né? Tem que policiar o linguajar, que agora eu estou na advocacia. Agora você é doutor. Mas eu estou no início, né? Vou levar umas porradas ainda aí, ser chamado a atenção, mas enfim. Eu estava assistindo essa semana que como é o nome daquele bicho lá? Do STF disse assim, a liturgia do cargo. Olha aí. Que chique. Mas está valendo, está tranquilo. Ficou Por hora, perfeita a apresentação, Áureo. Agora pode relaxar. Agora é nós que vamos sofrer. Meu Deus. Menino, deixa eu lhe contar um negócio. Toda vez que eu li o trabalho, dava vontade de mudar e não sei o quê. Meu Deus do céu. Esses apontamentos que o doutor Sérgio William falou ali, rapaz, isso aqui tem que ser para mexer, não dá para botar aqui agora, não. Que é muito conhecimento, demanda tempo, entendeu? Você se dedicar um pouco mais e ir atrás de excelentes doutrinas, né? Porque nós temos boas doutrinas, Verdade. mas ainda são meio que limitadas. Mas que vem o mestrado, Áureo. Tem bagagem para Com isso. certeza. Vamos Na aguardar. tua tese, você já inclui isso aí. Pode ser, pode ser. Não, depende da turma. Se vocês forem, vamos todo mundo junto esse trem, um apoia o outro. Na verdade, não estou nesse nível, não, meu amigo Áureo. Ixi. Vamos aguardar. Mas, em todo caso, obrigado. Obrigado. E o de vocês, eu estou aguardando vocês aí, me convidem. Aí, como eu estou na residência, o meu vai só ano que vem. Que o prazo é 6 meses após o final da residência, né? Aí a gente termina em setembro, aí vai ficar só para ano que vem mesmo. Entendi. Quem passou do prazo, na realidade, né, eu acho que tem que submeter a novo exame, entendeu, de admissão lá, aí aproveita as disciplinas e fica pendente só o TCC. Salvo engano é isso aí. Mas não se perde, não, tem um prazo para nossa turma, para quem não está na residência, é agora em março, né, mas quem não apresentar, entendeu, não quer dizer que deixou de apresentar, não. Você viu, Áureo, isso? Perde? Como que... Eu vou ter que ver essa informação bem certinha, porque eu tenho que apresentar até final do mês agora. Até 31. Até final do mês agora. Na verdade, aí, na realidade, a gente ficou olhando, né? Olhando. Eu estava assistindo uns outras apresentações aí, do pessoal que ocorreu no final do ano. Aí eu assisti também do Sóstenes. Aí bati um papo com ele, conversei para apresentar logo o meu. Eu fui lá na Emeron, né? Aí quando eu cheguei lá na Emeron, perguntei se não o prazo de vocês é agora. Se eu não apresentar agora, não. Você tem que submeter a novo exame, entendeu? De admissão, e aí a gente, né? Não tem problema. Pô, então tá bom. Mas eu não vou aguardar, não. Mas logo. Maria, foi um sufoco, mas eu fiz, tá bom. Tá perfeito mesmo. E a gente pega um conteúdo que a gente domine e defender o que a gente acredita. O principal problema é a apresentação, que o tempo ele é muito, entendeu? O lapso é exíguo demais. Eu achei que fosse o tempo que a pessoa quisesse, assim. Mas tem... Qual é o tempo? 20 minutos. Aí você tem que botar para correr, falar rápido, pular algumas coisas que era para falar, acaba não falando, entendeu? E vai embora. Mas é assim mesmo, tranquilo. Primeiro vai ser aprovado, né? Não, vai ser sim, com certeza. Áureo, tu vai tirar 10, certeza. Eu não errei, que era o homem é doutor, e eu esqueci. É que eu esqueci, eu não achei. O Guilherme que me falou, disse, rapaz, o cara é doutor. Eu sabia que ele estava fazendo doutorado, eu não tinha certeza que ele tinha concluído. Vamos lá esperar. Opa, então, vamos lá. Primeiramente, aí, agradecer tanto o professor Sérgio William quanto o professor Arlen pela disponibilidade. O professor Sérgio William, como colocou o professor Arlen, eu sinto, assim, uma honra eterna por ele ter sido meu professor e pegar aqui a banca aqui, melhor ainda. E o professor Arlen, eu tenho nem palavras, ele que participou agora, me ajudou muito no meu doutorado, integrando tanto a banca de qualificação quanto a de defesa, meus eternos agradecimentos e a honra de aqui poder estar. Ana Paula, os familiares aí do Áureo, a Cintia, que também já foi nossa residente, e Áureo, nós ficamos lá deliberando, discutindo bastante, para falar que você está aprovado com 10, merecedor do 10,
e renova aí o convite feito aí pelo professor Sérgio, professor Arlen, de, poxa, cara, lidar aí com isso aí a nível de mestrado. E foi uma grande honra ter sido seu orientador. Parabéns aí. Quiser desejar falar uma palavra final, fique à vontade. O professor só tem a agradecer, entendeu? Eu achava que não ia dar aprovar até lá, mas os 10 não, né? Obrigado. Não, mas esse 10 leva todo o fruto de a sua forma como você trabalhou ao longo dos anos, né, na escola, né, sempre participativo, e o trabalho, né, a ousadia e o comprometimento. Professor, eu vou assumir aqui, eu vou... Ana Paula, você me ajuda aí mais uma vez, né? Eu acho que eu vou entrar no mestrado. Eu gosto de ler, eu gosto de estudar. Isso, e ninguém se arrepende estudando, não, rapaz. Ninguém se arrepende. Bem, parabéns. Michele, agradeço aí a sua disponibilidade e o auxílio, e aí podemos declarar encerrada aí a banca. Uma boa tarde a todos. Muitíssimo obrigado, hein? Obrigada. Eu quero avisar o doutor Erlen e ao doutor Sérgio que a ata já está disponível no bloco de assinatura. Perfeito. Tá? Michele, Após o lançamento da nota, já pode assinar. Parabéns, Áureo César. Pagar um jantar para Ana hoje, viu, Áurea? Tem que pagar um jantar. Né, hoje Opa, claro, doutor. comemorar, marcar a data. Claro, o homem tem que ter a mulher ali, né, para amparar ele. O homem sem mulher não funciona, não. Isso. Obrigado. Tá bom, Tchau, sucesso, tchau. gente. Obrigado, Obrigado, Michele. Obrigado a todos. Grande abraço. Obrigado, tchau.